Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos lá, começar mais um dia de aula. Conversar com vocês um pouquinho antes de começar, enquanto isso vai entrando mais gente aí. Quem quiser abrir câmera, pode ficar à vontade, abrir suas câmeras, tá? Para a gente poder ver rostinhos humanos. Eu mandei para vocês hoje à tarde uma imagem lá no WhatsApp de um navio, né? E eu mandei no WhatsApp porque a gente vai utilizar essa imagem e era uma forma mais fácil de mandar a imagem para todo mundo, né? Para que todo mundo tenha a sua imagem aí durante a aula, para que a gente vai usar essa imagem na aula. Então, eu mandei o print para todo mundo que todo mundo pudesse usar. Com relação à pesquisa, hoje nós vamos ter, depois do intervalo, mais um pedaço lá de como realizar a pesquisa, né? A gente vai continuar conversando um pouquinho mais sobre pesquisa, como procurar nos lugares, procurar nos sites, né? Alguns alunos têm me procurado particularmente para perguntar como é que pesquisa, como é que acha no Google, como é que acha no Google acadêmico, né? Então, eu tenho orientado aí alguns alunos no particular, mas quem tiver dúvida, a gente pode também conversar sobre isso lá no nosso WhatsApp geral, lá no que está todo mundo. Com relação a grupo, eu acho que todo mundo na sala já tem grupo, né? Já está todo mundo aí encaixado nos grupos. Não sei se alguém ficou de fora. Se alguém ficou de fora, tem que correr atrás aí de um lugar para entrar. Os grupos vão ser esses mesmos, esses 4 que a gente já formou. Depois do intervalo, a gente vai conversar um pouquinho sobre aquela divisão de tarefa que eu dei para vocês da pesquisa dos terminais, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. E vamos dar aí um passo a mais no nosso projeto, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão para levantar? Agora é hora, gente. Ótimo, eu queria fazer uma pergunta rapidão. Pode falar, Ellen. Não é nada tão importante assim, mas é que eu estava fazendo a pesquisa, o nosso grupo estava fazendo a pesquisa, no caso, sobre a Santos Brasil, que é um dos nossos terminais. E aí eu estava procurando lá e eu vi que no site da Santos Brasil não fala em si do terminal Santos Brasil, mas fica escrito Tecom, mas aí eu queria ter certeza se o Tecom é o Santos Brasil. Porque porque no site do Porto de Santos fala que é carga geral, aí no outro, da Santos Brasil, Tecom, acho que é container, né? Eu vou dar uma olhada direitinho. Eu acho que Tecom é a divisão de containers, né? Eu vou dar uma olhada nisso, vou verificar como é que funciona isso lá na Santos Brasil e aí eu te dou o retorno. Depois do intervalo eu te falo. Ok, então, era só isso. Tá bom? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Bom, vou começar então a compartilhar a minha tela. Hoje a gente vai continuar falando aí das partes do navio, né? Vai continuar falando algumas coisas importantes com relação à embarcação, né? Quem tiver curiosidade em saber mais sobre navio, tem alguns livros aí que são bastante interessantes. Tem um que, inclusive, está disponível em PDF. Depois eu vou colocar no grupo para vocês, que é um livro bem denso, é um livro bem difícil de pesquisar, mas ele é um livro completo, né, sobre navios, é um estudo bem bacana, tem imagens, tem uma série de coisas legais, inclusive eu tiro bastante das minhas aulas desse livro, dessa publicação, né, porque é bem completo. Então, eu vou começar a compartilhar aí a tela com vocês, conforme o pessoal for entrando, eu vou autorizando. Então, vamos lá. Mas foi só eu vir aqui. Que apareceu mais gente.
Então, vamos lá, gente. Nossa aula 4, né? Sobre estrutura de navio. Essa aula sempre é dividida em partes. Eu deixo sempre lá no ambiente lá da Liga, né? Fica disponível para vocês o vídeo da aula, né? E o material de apoio que eu utilizo, todo o PDF do que eu utilizei para fazer a aula. Eu deixo lá para vocês. Hoje eu vou ter que dar uma remanejada no material de apoio, porque ele está um pouquinho confuso, então, porque eu fiz muitos blocos de texto entrando, então depois eu vou ter que remanejar para poder fazer de uma forma que vocês consigam ler direitinho o material. Então, vamos ver, né? O que um navio precisa para poder navegar e levar sua carga, né? Ele precisa de flutuabilidade, estabilidade, estanqueidade e manobrabilidade. A gente vai ver um pouquinho aí de cada um. Então, são essas condições que um navio deve satisfazer para que ele possa navegar com tranquilidade, para que ele possa levar a sua carga onde quer que esteja, né? E a gente hoje vai desvendar o mistério de como que um navio flutua, né? Como que um bicho tão grande desse aí não afunda, né? Como que ele flutua, que força que é essa, né? A gente vai ter até um pouquinho de física aí, né? Não que seja a minha área, mas a gente vai até entender um pouquinho do que a gente já aprendeu de física na vida, a gente vai dar uma relembrada e vai ver por que ele consegue, né, flutuar, né, na água, por que ele consegue ir e não afundar com esse monte de carga em cima que a gente está vendo aí, né? Como que ele consegue flutuar, ficar estável, não entrar água dentro dele e conseguir manobrar, né? Então, a gente vai estudar um pouquinho de cada coisa hoje, né? Então, por que um navio flutua, né? Então, quando a gente vê uma imagem aí, ou quando a gente está passando perto do porto, e a gente vê um navio passando, ou quando a gente até mesmo faz uma viagem de navio, né? Quem teve a oportunidade de entrar num cruzeiro, né? Eu já ouvi muita gente dizer assim, eu não vou no cruzeiro não, aquele bicho muito grande, tem muita gente dentro, vai que aquilo tudo afunda, né? Resolve não funcionar a lei lá do empuxo e de repente o bicho afunda. Não é bem assim, né, gente? Então, quando a gente visualiza, né, um navio, a gente já logo pergunta, né? Por que ele flutua na superfície e não afunda, né? Outro dia eu até vi uma brincadeira, um desses programas aí de humor, né? Tem um programa no Comedy Central que chama Culpa do Cabral. E eles fizeram uma brincadeira, né? Flutua ou afunda. Então, eles tinham um aquário, e aí a pessoa tinha que dizer, uma escova, vai flutuar ou vai afundar? Um batom, vai flutuar ou vai afundar? Então, eles até estavam brincando com esse negócio de flutuar e afundar, né? Então, uma pequena pedra colocada na água, imediatamente vai afundar? Um submarino navegando debaixo da água, né? Como é que ele navega debaixo da água e não sobe, né? Como qualquer outro navio, né? Ele pode afundar como uma pedra e flutuar como um navio, né? Então, todas essas perguntas que a gente se faz aí quando a gente começa a estudar o navio, né? Que a gente começa a ver, né? Por que isso acontece? Não é uma coisa que o avião, né? Por que ele fica no ar e não cai, né? O que acontece para ele conseguir voar e não cair, aquele bicho tão grande e não despencar lá de cima, né? Então, vamos ver por que isso acontece, né? Então, quando a gente coloca um corpo, né, um material, um limão, uma laranja, uma pedra, uma bolsa, uma xícara, um navio, né, totalmente mergulhado na água ou em qualquer outro líquido, são duas forças que vão atuar em cima desse objeto colocado, né? Então, duas forças vão estar sobre esse objeto. Uma vai ser o próprio peso do objeto, né? Então, se eu pego um navio, ou se eu pego uma pedra, ou se eu pego qualquer outro objeto, uma vai ser o próprio peso desse objeto, e a outra força vai ser o empuxo. E aí a gente vai entender daqui a pouquinho o que é esse tal desse empuxo. Mas, o que é o empuxo, né? Então, o empuxo é uma força que ela é colocada verticalmente, dirigida para cima de que qualquer líquido vai exercer num corpo sobre ele mergulhado. Então, se eu pegar qualquer objeto, né? Pegar um aquário, pegar qualquer objeto e empurrar, né? Forçar esse objeto lá para dentro, uma das forças que vai estar sendo executada nele
vai ser o peso que aquele objeto tem. E a outra vai ser a água que vai estar empurrando esse objeto para cima. Né? Vocês percebem que sempre existe uma resistência quando eu mergulho um objeto. Então, se eu mergulho uma pedra num líquido, a gente vai ter a sensação de que ela parece mais leve, né? Então, mesmo quando a gente vai na piscina, que a gente boia, a gente, né, que a gente fica naquela posição de boiar na piscina, a gente tem a sensação de que a gente é mais leve. Se você pegar uma pessoa no colo dentro da água, essa pessoa vai estar mais leve, vai ser mais fácil de você levantar, né? Você pegaria uma pessoa de 200 quilos dentro da água e levantaria ela dentro do colo, dentro da água. Por quê? Porque a gente vai ter o empuxo, né? Essa força que vai empurrar esse corpo e vai me ajudar a levantar esse peso dentro da água. Então, é muito mais fácil que a gente vai precisar de uma força muito menor para levantar. Então, se eu estiver dentro de uma piscina e aí estiver ensinando alguém a nadar, ou ensinando alguém a boiar, ou então alguém tiver... muita gente já teve essa experiência, né, de estar com um bebê dentro da piscina, ou com uma criança dentro da piscina segurando no colo, vocês vão perceber que essa pessoa não pesa quase nada dentro da água, né, porque a água está fazendo quase todo o trabalho, né, de fazer essa coisa flutuar, né, de fazer essa coisa subir na água. Se alguém entrar e estiver pedindo para entrar, vocês me avisem, tá, gente? Porque eu aqui não visualizo quem entra. Então, os grandes navios vão flutuar por causa desse equilíbrio que existe entre o peso do navio e esse empuxo que a água vai realizar, né? Essa força contrária que a água vai fazer empurrar esse navio para cima. Então, a gente tem lá, né, um aquário, ou qualquer outro... Deixa eu pegar meu ponteiro aqui. A gente tem aqui um recipiente com água ou com líquido qualquer, né? Então, a gente tem aqui uma esfera, né, que tem o seu próprio peso. E aí, eu vou colocar essa esfera dentro da água. Uma coisa é o peso da esfera, que vai, provavelmente, ele vai entrar só um pouquinho dentro da água, e a outra coisa é o empuxo, que vai empurrar essa esfera para cima. Sei lá que está entrando alguém. Vamos lá. Como é que eu volto aqui? Eita. Mas é um atrás do outro. Eduardo. Bem-vindo, Eduardo. Vamos lá de volta. Toda hora eu tenho que parar a apresentação e voltar por causa da... Alguém... Bom, então, como eu estava dizendo, esse empuxo vai fazer, né, essa força inversa, né, essa força de baixo para cima, fazendo com que esse peso seja levantado, né? Então, essa imagem que está do lado vai mostrar esse objeto esférico parcialmente imerso, né? Ele está parcialmente, né? Imerso em um fluido de densidade P, né? Essa densidade vai chamar P, esse Pzinho diferente aí. Sobre esse objeto vão atuar duas forças, o peso dele e o empuxo da água. Então, se um determinado objeto que não é maciço é depositado sobre um fluido, o seu peso vai atuar na vertical para baixo, né? Ele não é maciço, ele não é fechado, né? Ele não é como um navio. Então, vocês já ouviram falar, né? Claro, está numa canoa, está indo naquela canoa, está indo tudo bem, a canoa fura, né? Faz um buraco na canoa. O que acontece? Ela afunda. Por quê? Porque a água vai começar a passar por aquele buraco, vai começar a encher de maneira que esse objeto, que antes era estanque, né? Que antes ele era maciço e não entrava água, esse objeto agora tem um buraco, tem uma falha, né? Onde ele tem contato com a água, e por causa dessa falha, por causa desse buraco, essa água vai começar a entrar por esse buraco e ele vai começar a afundar, né? Então, isso vai acontecer se houver a quebra de um casco, se houver se trincar um casco, né? Se tiver buraco, coisas assim, vai acontecer.
Oi, Jonatas, tudo bem? Então, tendo um buraco, tendo alguma coisa desse tipo, vai acontecer, então, do navio ou do que estiver na água afundar, né? Então, à medida que o objeto for descendo, né, a quantidade de fluido vai se deslocando e vai aumentando também o empuxo, né? Então, se eu pegar uma laranja, né, uma laranja que é totalmente estanque, né, que ela é totalmente fechada, e pegar um balde, uma bacia com água e começar a empurrar essa laranja, eu vou perceber que aquele volume da laranja que ele tem, né, aquele tamanho da laranja, conforme ele for ocupando a água, né, conforme for empurrando, tiver havendo essas duas forças, né, eu empurrando e a água empurrando, né, então vai ter esse impulso, né, vai ter esse deslocamento, e essa água também vai subir, né? Então, mesma coisa quando você entra numa bacia, numa banheira, né? Quando o seu corpo ocupa aquela banheira, ocupa aquele espaço, a água sobe, né? Então, eu não posso pegar um copo cheio até a boca e ainda colocar gelo nele, porque esse gelo vai fazer esse copo aí vai entornar, vai começar a vazar o líquido dentro dele. Então, no momento em que o empuxo for igual à força do peso, o objeto vai ficar, então, estático, ele vai entrar em equilíbrio, né? Então, quando esse empuxo se igualar à força, né, desse objeto, ao peso desse objeto, então ele vai flutuar, é o que acontece com o navio. Então, as condições que o navio deve satisfazer, voltando lá naquele primeiro slide que eu dei para vocês, né? A primeira condição é essa flutuabilidade, né? Que é a propriedade dos navios, pelo qual eles permanecem flutuando, mesmo que ele esteja imerso, até a linha de carga máxima, que eu mostrei para vocês, que é aquela linha, que fica naquele vermelho mais escuro e vermelho mais claro, né? A gente vai ver de novo essa linha hoje, mas com um volume imerso suficiente para poder navegar sob mau tempo. Ou seja, em qualquer momento o navio vai ter reserva de flutuabilidade o suficiente para poder navegar em situações adversas de mar e vento, né? A gente vai ver mais para frente, eu vou separar uns videozinhos aí que são até uns videozinhos meio amedrontadores, né, de navios em meio a tempestades, em meio a mau tempo, em alto mar, né, como que acontece, como que eles se comportam, né. Aí a gente tem que ter a estabilidade, né, então a flutuação do navio vai estar em equilíbrio estável, ou seja, o navio vai gerar uma força que faça tender a voltar na posição inicial de equilíbrio, né? Então, quando eu tiver aquele que eu falei para vocês, né? Quando igualar, né, a força e o empuxo, né, o peso do navio e o empuxo, ele vai ter um equilíbrio e vai estar lá estável, né? Sempre que as forças externas pelas ondas e vento dele se afastarem, ele volta à posição inicial. Então, o navio pode estar lá, tendo lá um tremendo de um vai e volta, né? Porque ele fica em cima das ondas e o vento e tal, mas quando parar tudo, ele volta para a posição inicial. É como um avião quando está lá e que tem lá aquelas instabilidades no ar, né? Quando acabou, né? Quando acabou aquilo, o avião volta a ficar estável. A mesma coisa é o navio. Quando acabou aquela onda ou aquele movimento do mar, ele tem que voltar a ficar estável, né? Acabou tudo, acabou o vento, acabou a movimentação dentro do mar, o ideal é que ele fique estável novamente. Então, eu tenho que ter a estanqueidade, que é aquilo que eu estava falando, ele tem que ser impermeável, ele tem que ser... então, por exemplo, o casco dele, principalmente a parte dele de baixo, né, tem que ser absolutamente impermeável. Então, existe aí, os navios são construídos com uma madeira chamada madeira naval. Então, todas essas coisas aí que são utilizadas para a construção de um navio fazem com que esse navio fique impermeável. Então, ele também é dotado de dispositivos que vão evitar a penetração de água, né? Eu preciso ter a garantia de que não vai entrar. Eu estou lá no meio do mar, né? Começa a entrar água no meu navio, né? Então, pô, que navio é esse? Então,
é muito importante que que o navio tenha essa estanqueidade. Então, mesmo que haja grandes massas de água, né, essa água vai ser escoada rapidamente por aberturas, né, que são as saídas de água, né, inclusive existe aí uma saída de água que se chama água de lastro, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Então, tem algumas saídas de água que rapidamente vão escoar essa água que tiver a mais lá dentro, né? Manobrabilidade, a capacidade que o navio deve ter para obedecer o leme no menor tempo e no menor espaço possível, né? Então, não é como um carro que tem que ter manobrabilidade, né? Então, o navio, apesar de gigante, ele tem que obedecer às ordens de manobra, né? As ordens de ir e vir o mais rápido possível, né? Deve fazer isso na forma mais rápida possível. Então, além dessas condições que a gente já falou, né, algumas outras também vão ser levadas em conta, como também o consumo e a velocidade, né? O consumo e a velocidade também são importantes custos na viagem, né? Numa viagem. Isso também sempre vai ser levado em conta quando for fazer uma conta de quanto vai custar um frete, de quanto vai ter aí o consumo tonelada por milha navegada. Então, tudo isso vai ser levado em conta de consumo e velocidade, que vão ser parâmetros muito importantes também. Eu dei uma figura aqui para vocês, essa figura que eu mandei para vocês aí pelo WhatsApp, eu vou deixar ela aqui aberta, né? Então, na figura a seguir, você encontrará a nomenclatura das partes de um navio. O que vocês vão ter que fazer como atividade agora para mim? Eu vou dar 20 minutos para vocês. Se precisar de mais, vocês me pedem, mas eu acredito que 20 minutos seja suficiente. E vocês vão pesquisar cada uma das palavrinhas que estão nos quadradinhos de um navio, tá? Então, a figura é esta daqui, né? Então, temos aqui. Deixa eu pegar meu ponteiro. Então, temos aqui todos os nomes. AV, eu coloquei um quadro a mais aqui, que AV quer dizer avante e AR quer dizer arré, né? Então, calado AR é o calado arré. Esse calado AV é o calado avante, né? Esse aqui não precisa colocar, que é o meu nome, tá? Mas esses outros quadradinhos coloridos, eu quero que vocês pesquisem o que significa, tá? E a gente, depois, passados esses 20 minutos, eu vou voltar e aí eu vou passando cada um deles e vocês vão colaborando aí com o que vocês encontraram e aí vai ser uma aula um pouco mais interativa. Vocês vão participar falando aí o que vocês encontraram. Quem quiser falar vai abrir o microfone e vai falar. Não colhem, por favor, tá? Mas é facinho, é uma tarefa bem fácil. Tá bom para vocês, pessoal? Tá sim, tá bom. Então tá. Eu não sei como é que eu faço para manter isso aqui. Bom, eu acho que se alguém entrar, eu consigo sair. Bom, vocês têm a imagem aí com vocês, né? Eu posso tirar essa imagem daqui? Todo mundo tem a imagem? Sim, professora. Tem lá no grupo, né, do WhatsApp? Tem no grupo do WhatsApp. E se vocês quiserem tirar uma foto aí agora, também podem tirar, dar um print, alguma coisa assim, porque eu vou ter que tirar ela daqui para voltar lá para a aula, se alguém entrar. Eu vou ter que voltar para lá. Então, eu vou contar aqui no meu reloginho, vou contar 20 minutos, tá? Bruno, tem uma atividade para fazer. Eu vou... Como é que eu faço para compartilhar isso aqui? Eu vou mandar no grupo a atividade que é para ser feita, tá? Vou tirar um print lá e eu já colocar no grupo também, que aí fica mais fácil. Opa, professora, beleza. Obrigado, Tá? boa noite. Boa noite.
Então já tá lá, tá, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, é só me chamar que eu tô aqui, tá, gente? Professora, Oi, o Natan tá pedindo para você aceitar ele, quem? por favor. O Natan tá pedindo para você aceitar ele, por favor. Mas não tá aparecendo aqui, não. Vou pedir para ele chamar de novo, então, tá bom? Tá.
Oi, Gabriel. Ó, para quem entrou depois, tem uma atividade aí para vocês fazerem, tá? Boa noite, professor. Tudo bem? Tá lá no Como grupo você do tá? WhatsApp. Tá lá no grupo do WhatsApp. Professor, Oi. só uma dúvida. Eu entrei agora. É só uma pesquisar, a gente vai comentar na aula, é isso? Isso. Aí vocês vão fazer a pesquisa, pegar aquela imagem que eu mandei, pesquisar os nomes, o que é cada coisa. E aí, depois que vocês tiverem terminado, eu vou pegar aquela imagem e vou colocando e vocês vão falando que vocês me encontraram. Tá bom. Obrigado. E aí, vocês estão terminando? Falta muito? Finalizando aqui, professora. Tá bom.
E aí, pessoal, terminaram ou precisa de mais tempo? Precisa de mais tempo, Finalizei. professora. Não terminei, não. 10 minutos dá, pessoal? Eu acho que sim, professora. Tá, tô dando mais 10 minutos, então. Para quem acabou de entrar, tem atividade que o pessoal está fazendo, tá lá no grupo do WhatsApp. Mas já está acabando, só tem 10 minutos mais. Conforme vocês forem acabando, me manda no privado no WhatsApp. Me manda anexado no privado no WhatsApp um relatóriozinho com as definições. E aí eu vou ver se eu dou uns pontinhos para vocês aí. Quem fez a mão, tá? Pode tirar uma foto, mandar a foto, tá? Não precisa ser nada muito elaborado.
Quando vocês me mandarem no WhatsApp, gente, não esquece de me mandar o nome completo de vocês, tá? Senão depois não sei para quem que eu dou o ponto. Professora, Oi? o calado ar seria, na verdade, o calado normal, né? É Porque o tem vários calado, tipos de. é o calado da frente, é o calado da parte da frente do navio, calado AR. Porque o calado é toda aquela parte que fica submersa, né? Você tem o calado AR, que é o do fundo, e o calado AV, que é o da frente. Tá, tá ok. Não tem problema, Bruno. Pode mandar depois. E aí, gente, terminaram? Fala a verdade, vocês não estavam nem fazendo, né? Quando eu falei que ia valer um pontinho, vocês começaram a fazer, né? Vocês não me enrolam, hein? Vocês não me enrolam, hein? Não, professora, eu tava fazendo.
Ah, bom, hein? Eu não tô aí na casa de vocês, também se eu tivesse, eu tava jantando, né? Mas não tô aí para ver se vocês estão fazendo mesmo. Tô na confiança. Não Professora, seja por isso, professora. Não seja por isso. Quem é, Vânia? Vai fazer uma jantinha para mim aí? Ainda não. Quem mais? Logo, logo. Aqui, ó. Ah, tá, que bonitinho, ó. Quem tiver fazendo a mão assim, pode mandar foto. Já mandaram uma foto aqui para mim. No privado, tá, gente? No particular, meu. E quem falou se pode mandar depois, pode mandar depois, quem estiver trabalhando, que eu entendo. Sou uma pessoa compreensiva também, não sou tão fera assim. Sou brava, mas nem tanto. Ah, e quem me mandar aí no meu WhatsApp privado, põe o nome. Que aí não tem nome de vocês, eu não sei de quem vai ser. Depois eu vou. Vai falar, não ganhei o ponto, professora. Ele não ganhou porque não pôs o nome. Não, tá, não tem problema que a letra tá ruim, tá, gente? Que eu sou professora de português também, decifrei muita redação na minha vida já. Não tem problema. Claro que quem fez digitado fica sempre melhor, né? Mas quem fez à mão também não vou exigir que vocês digitem. Então tá chegando foto aí, não esquece de pôr o nome. Na hora que a gente puder voltar. Mais 5 minutos só, hein, gente? Senão a gente vai comer toda a aula fazendo exercício. Eu sou hiperativa. Dá trabalho para fazer ao vivo, professora. Então, se estivesse lá na faculdade, vocês iam estar lá, tudo escrevendo lá na hora. Em casa ainda é mais sossegado. No computador é mais fácil.
Vamos lá, gente? Vou voltar a compartilhar aqui. Quem estiver me mandando aí já vai agilizando. Estão vendo a minha apresentação aí? Sim, professora. Então Dá tá. para ver. Então vamos lá. Então a imagem que vocês tinham era essa daqui, né? Nomenclatura termos náuticos, né? Então agora eu vou passando uma por uma e a gente vai, quem quiser abrir o microfone pode abrir para falar o que achou aí. Então vamos lá. Então, nomenclatura termos náuticos, a primeira que a gente tem é proa. O que vocês acharam de proa? É a parte dianteira do navio. Isso. E eu fui pesquisando, né? Quem está a bordo da proa e de costa para popa está avante, pelo que eu estava pesquisando. E avante significa navegar adiante, para frente. Então é isso daí, ó. Proa, que também é chamado de bow, é a parte anterior do navio, ou seja, a parte da frente do navio, né? Quando o navio está no sentido normal, né? Na sua marcha normal. Então, ele tem uma forma adequada, né? Essa forma de bico, né? Um pouco mais embicada, né? Que é a forma do bico do navio aí, para que o navio possa navegar com maior facilidade. Bom, aí a gente tem o AV, né? Que seria o avante. O que vocês encontraram? Eu vou começar a fazer chamada oral. Vou falar um nome. Qual seria a parte da frente do navio? Isso, é a parte da frente do navio. Então, avante disse de qualquer coisa que é devante, né? Forward, ahead. Né? Ou que está à frente, né? Avante quando se está na proa. Então, a parte da frente do navio é o que é chamado de AV, ou avante. Aí nós temos boreste. O que é boreste, gente? É a parte direita da embarcação. E também é chamado de estibordo. Então, boreste é chamado de estibordo em Portugal. Em Portugal, eles falam estibordo, eles não falam boreste. Aliás, quando a gente via filmes, né, antigos, né, falava bombordo, estibordo, né? Sempre falava assim, estibordo, né? E aí, em português, em português do Brasil, adotaram o termo boreste. Eu acho mais bonitinho estibordo, acho mais simpático. Então, boreste, né, que a abreviatura é BE, é a parte à direita, supondo-se que o observador esteja situado no plano diametral, ou seja, de frente, né, de frente para a proa. Se ele está parado no navio de frente para a proa, o seu lado direito é o boreste. Aí nós temos bombordo, que é a parte esquerda do navio, né? Então, bombordo, que tem a abreviatura BB, é a parte à esquerda, do mesmo jeito. O cara está parado ali de frente para o navio, o lado esquerdo dele vai ser bombordo. Eu acho bonitinho que se fala bombordo, estibordo. Ao convés. Parte superior do navio. Exterior. Parte livre do navio, né? A parte de cima, né? É um pavimento ou um piso de bordo, né? Especialmente as partes descobertas. Então, o convés do navio é toda essa parte aí de cima. Temos a boca. Quem achou o que é a boca? É o cabo fixo presente na proa, não? Oi? É o cabo fixo presente na proa? Não, a boca é a largura, né? É a medida. É a largura do navio. É a medida de um bordo ao outro. Isso mesmo. De um bordo a outro. A boca do navio é a medida de um bordo a outro, mas de uma forma bem simplificada, a boca é a largura do navio.
né? Então, quando você fala quanto que esse navio tem de boca, né? Isso significa qual é a largura desse navio. Às vezes você precisa saber a boca do navio para entrar em algum porto, em algum lugar, então você precisa saber quanto que o navio tem de boca. Também para fazer o plano de carga é importante que se saiba qual é a boca do navio, né? Mais para frente a gente vai entrar em plano de carga. Aí nós temos o comprimento, dispensa qualquer apresentação, né? Alguém ficou em dúvida com o comprimento? Comprimento é de um ponto ao outro, né? A extensão máxima do navio. É o ponto mais longínquo na frente até o ponto mais longínquo de trás, né? Da proa à popa, né? Então, essa vai ser a extensão do navio. Então, esse é o comprimento do navio. Aí nós temos plano diametral. Quem quer falar? Plano diametral é um plano longitudinal vertical que é compreendido entre a proa e a popa. E você entendeu isso? Não, menor ideia. Então, eu li e não entendi. Aí eu falei, mas eu vou escrever, né? O que é o plano diametral? Você tem o navio, né? Aí você tem, vamos dizer que você passe um risco imaginário bem no meio dele. Então, você tem uma simetria. O que tiver de um lado vai ter do outro. Então, ele vai ter que ser simétrico. Tá? Tô te atrapalhando aí? Tá muito alto minha voz, não? Aí nós temos a popa. Popa facinho, né? Quem quer falar? A traseira do navio e a pessoa que está na popa é a pessoa que está a ré. Isso mesmo. Então, a popa essas coisas. É a parte de trás do navio, é a popa. Então, nós temos como contrapontos a proa e a popa, né? E aí temos como contrapontos também boreste e bombordo. Então, são os contrapontos do navio, é proa e popa, boreste e bombordo. Então, falamos de norte, sul, leste, oeste. Tem alguém querendo entrar? Vamos lá ver quem é. Tá atrasado. Oi, Tomás. Vamos lá, voltar para a apresentação. Vai tudo de novo. Cada vez que eu saio, tem que voltar aí tudo de novo. Então, quem está na popa está na parte de trás do navio, está a ré do navio, né? Popa também é chamada de stern, então é a parte posterior do navio. E aí nós temos o AR, que é o arré. Arré, como já foi falado aqui, então, é qualquer coisa que esteja a ré do navio, ou seja, na parte de trás do navio, que está na popa do navio. Então, está a ré. Aí nós temos calado AR. Quem achou aí o calado AR? O calado AR seria uma medição para a distância vertical entre a parte inferior da quilha e a linha de flutuação de uma embarcação. Isso. A medida da dimensão do navio. Isso. O que é a quilha, gente? Olha, então tem limite. Tem alguém falando aí. Então, completamente. O que é a quilha, gente? Quilha para poder dar direção no navio, não é? Quilha é o fundo do navio. Quilha é o fundo do navio. Então, esse calado AR, gente, é essa parte que eu estou mostrando com o ponteiro aqui, ó, do fundo do navio. O calado é essa linha aqui. É a linha que vai dividir a parte que fica para dentro da água. Essa parte vermelha é a parte que fica para dentro. Então, esse calado... Deixa eu ver quem está entrando lá. Camila. Vamos lá, de volta. Vamos lá, tudo de novo.
Então, a gente parou em calado AR. Então, a gente vem agora no calado AV. Calado AV é o calado na parte dianteira do navio, né? Essa parte aqui. Essa parte dianteira do navio, então, é o calado Professora, AV. Oi. desculpa, é que falhou aqui para mim. Você pode repetir o calado R? Gente, eu vou ter que repetir tudo, porque eu esqueci de pôr para gravar, né? Ou tá gravando? Tá gravando, professora. Tá gravando. Ai, que susto que eu levei agora, hein? Que se ele deixa sem gravar, eu vou ter que voltar tudo para trás. Vamos lá. O que você perdeu? É que falhou para mim aqui o calado AR. Calado AR. Tá, deixa eu colocar de novo. Então, proa, avante, boreste, combordo, converse. Fazer outra coisa assim dá trabalho por causa disso, que depois tem que, cada vez que sai, tem que passar tudo de novo. Plano diametral, popa, AR, calado AR. Então, é o calado na parte traseira. Gente, a quilha do navio é aquela parte de baixo que faz um Vzinho assim. Não sei se vocês estão vendo eu fazer gestual aqui, mas é a parte que faz um V embaixo, né? Que corta a água, né? Essa é a quilha do navio. E o calado AR é o calado que está na parte traseira, né? Como eu coloquei aqui o meu ponteiro, é essa parte de trás do calado, tá? É essa parte aqui, essa medida. Então, o calado AR vai ser isso aqui, ó. O finzinho do navio, que ele vai afunilando aqui e vai entrando aqui. Então, essa parte aqui é o calado AR. E o calado AV, né, é essa parte aqui, a parte da frente, né, do navio, o calado na parte da frente do navio. Ele é mais retangular, né? A parte de trás ela é mais triangular, né? Porque ela vai pegar o final, e a parte da frente é mais retangular, né? Mas o calado é toda essa parte vermelha aqui, é o calado total do meu navio. Então, o calado AV é o calado na parte dianteira. E aí vem o pontal. Alguém achou o que é o pontal? Eu achei, é a altura, né? É a dimensão que corresponde à altura do navio, entre a quilha e a linha do val. Então, o pontal é a maior altura do casco, né? Desde a quilha até o convés. Então, essa altura grande aqui, né? Que fica desde essa borda livre aqui até a quilha do navio vai ser o pontal. Então, vai ser essa parte inferior, essa parte de baixo do navio que vai até a quilha, né? Até o finzinho dele. Essa medida vai ser o pontal. Aí nós vamos ter borda livre. O que vocês acharam aí como borda livre? Eu achei 3 coisas. Fala. Bom, a primeira é o convés de borda livre, que é o deck, que é a cobertura livre do navio na parte de cima. E depois foi borda livre do val e borda livre do lastro. Aí a do val é a distância em metros e meio comprimento entre perpendiculares no navio, na condição de carregado, né, entre a linha da água e a linha do val, e o borda livre do lastro é a distância em metros do comprimento entre os perpendiculares do navio. Então, ó, distância vertical da superfície, para falar de uma forma bem simplificada, distância vertical entre a superfície da água, ou seja, essa partezinha que tem essa linha aqui, onde começa a parte vermelha, que é o calado. Então, quando eu tenho a murada do navio, o costado do navio, então esta parte aqui que fica desde a linha que fica na água até a superfície, até o pavimento principal, como ela falou, né? Então, esta medida será o chamado, que é o chamado de borda livre. Aí nós temos obras vivas. O que são obras vivas? É a parte do navio abaixo da linha da água. Isso, parte do casco. É chamado também de carena. Tá? Então, algumas literaturas, alguns textos que vocês encontrarem, vocês vão achar esse termo também chamado de carena.
Então, é essa parte que fica abaixo do plano de flutuação, né? Quando ele está em plena carga. O que é em plena carga? Quando o meu navio está carregado. Porque quando ele está vazio, gente, essa parte vermelha fica acima da água. Ele só afunda essa parte vermelha quando ele está com peso, né? Quando é aquela coisa do empuxo que eu falei para vocês, né? Ele vai descer, né? E vai ter a força do empuxo que vai fazer ele subir um pouco, mas ele vai descer, porque ele tem que descer por causa do peso dele, né? Esse peso vai exercer essa força aí para baixo. Então, ele fica totalmente, ou quase totalmente, dependendo da carga que ele está carregando, dentro da água, né? Esse carena também é um termo que pode ser encontrado, pode ser utilizado em lugar de obras vivas. Aí a gente tem obras mortas, que são o oposto, é a parte do navio de cima da linha d'água. Isso, é o que fica para fora da água, né? Então, é a parte do casco que fica acima do plano de flutuação. Plano de flutuação, a gente já sabe que é essa linha que divide a parte que fica dentro com a parte que fica fora, em plena carga, e ela está quase sempre emersa, né? Aliás, ela está sempre emersa. Por quê? Porque a gente tem uma linha de segurança, né? Essa linha preta aí que divide o vermelho do azulzinho é uma linha de segurança. Então, ela está sempre fora da água. Essa obra morta tem que estar sempre fora da água. Aí nós temos linha d'água, que é o que é? A linha que divide obras mortas de obras vivas, né? Isso. Então, é a linha que separa a parte imersa, né, que são as obras vivas, e a sua parte emersa, que são as obras mortas. Então, vamos lembrar que imersa, e o que é emersa, né? Imersa é que está nas obras mortas, fora da água. Imersa são as obras vivas que estão dentro da água. Prontinho, vamos ter aqui, então, uma curiosidade agora, né? O que é uma milha náutica? Uma milha náutica é uma unidade de medida de distância que corresponde a 1.852 metros. Então, uma milha náutica não tem 1 quilômetro, ela tem 1.852 metros ou 1,8 km, né? O nó é uma unidade de velocidade usada para navegação. Então, um nó corresponde a 1 milha náutica por hora, né? Um nó é 1,8 km por hora, tá? E aí, vamos ver como é que surge o empuxo, né? Como que é essa história do empuxo. A gente tem 10 minutos ainda até o intervalo, dá tempo de eu ir aí seguir com o empuxo, deixar o cálculo para a aula que vem, que vocês vão ter que calcular aí na aula que vem. Mas é fácil. Então, imagine um objeto completamente imerso em água. A pressão exercida pelo líquido atua em todos os pontos do objeto, lógico, né? O líquido vai fazer força em todos os pontos. Eu estou enfiando um negócio dentro da água e essa água vai fazer força em todos os lados, né? Lembrem sempre do exemplo que eu dei da laranja, né? Então, à medida que esse corpo vai afundando, a pressão nos seus pontos inferiores vai se tornando maior que a pressão nas partes superiores, né? Porque, é claro, né? Sempre imaginem você empurrando uma laranja, um limão dentro da água. À medida que a força que eu vou pondo, essa pressão que ele vai tendo na parte de baixo do limão, né, que a água vai fazendo nele, é maior do que a que está em cima do limão. Então, a diferença de pressão vai gerar a força que é denominada a força de empuxo, né? Então, vamos ver como é que esse empuxo foi descoberto, né? Essa descoberta dessa força foi atribuída ao grego Arquimedes, né? Arquimedes foi que fez essa teoria aí do empuxo, que é chamada também de lei de Arquimedes. O que ele falou? Ele falou que todo corpo mergulhado em um líquido sofre uma força chamada de empuxo, que corresponde ao peso do volume de líquido deslocado. Porque se eu vou enfiar uma laranja ou um limão dentro da água, eu vou deslocar aquele volume do limão, vai deslocar de água para ele poder entrar, né? Então, é aquele exemplo que eu dei da Coca-Cola. Eu peguei um copo de Coca-Cola, enchi de gelo, ele vai subir, porque esse gelo vai ocupar um espaço
que é o volume dele, que é o volume do gelo, né? Que vai ocupar dentro do líquido. Então, o impulso é tratado em diversas literaturas como princípio de Arquimedes. Tá? Isso, gente, é matéria de Enem, né? Isso daí é matéria de ginásio, é matéria de... ginásio, entreguei minha idade quando eu falei a palavra ginásio. É matéria de ensino fundamental, ensino médio, tá, gente? Isso daí é dado em física, né? A gente aprende em física. Eu não era lá grande coisa, aluna de física, mas lembro aí que eu devo ter aprendido em qualquer momento da minha vida. Fui fazer aí um reforço disso quando eu me formei em logística, mas a gente acaba, né, vendo que algumas coisas que a gente aprendeu na vida serviram, né? Fala, para que serve isso? Só serve para a gente entender como é que funciona, por que o navio flutua, né? Por que um navio flutua? Por causa do impulso, que eu aprendi lá em física, lá atrás, né, no princípio de Arquimedes. Então, como que o impulso é calculado, né? Então, vai parecer muito complicado, a princípio, a gente calcular o impulso, e aí eu peguei o exemplo de um limão numa vasilha cheia de água até a borda, né? Eu peguei uma vasilha, coloquei água, vocês podem fazer isso em casa, se vocês quiserem ver, né? Vocês pegam uma vasilha, uma bacia, qualquer coisa, e enche de água e pegam um limão, né? Até a boca. Então, o que vocês vão ver? A água vai transbordar e uma determinada quantidade vai sair, vai escapar do vasilhame. Essa quantidade de água que vai escapar vai corresponder exatamente ao volume do limão. Por quê? Porque esse limão não estava lá antes e agora está. Então, esse tanto de água que transbordou, ele vai ser equivalente ao volume do meu limão ou ao volume de qualquer coisa que eu tenha colocado dentro da água e feito ele mergulhar inteiramente dentro da água, tá? Então, o impulso é a força que vai empurrar o limão para cima, né? Enquanto eu estou fazendo essa força para baixo, eu vou estar sentindo uma força para cima, uma força que vai estar contrária ao que eu estou fazendo. Essa força vai ser correspondente ao peso que a água, né, derramou. Então, essa força que vai empurrar o limão para cima vai ser correspondente ao peso dessa água que derramou. E se você coletar e colocar numa balança, vai saber qual é a intensidade do impulso. Então, se você pegar exatamente aquele tanto de água que transbordou da bacia e pesar numa balança, a gente vai ter aí a intensidade do impulso. Claro que a gente não precisa fazer nada disso, que a gente tem contas para fazer isso, né? Então, não é preciso você realizar essa experiência, mas quem quiser fazer, tá aí a dica, uma experiência facinha de fazer em casa, né? Não preciso pegar um navio e colocar dentro da água para poder fazer essa experiência. Com um limão e uma bacia eu consigo fazer, né? Então, para saber qual é o impulso, né, que a água vai exercer sobre o limão, basta a gente conhecer a fórmula do impulso, né? O impulso tem uma fórmula que é E igual a P, né? Esse P é o fluido deslocado. Eu acho que como isso é meio longo, eu vou deixar para a próxima aula e vou dar o intervalo para vocês. Depois do intervalo eu volto para a gente falar do projeto. Tá certo? Tá ok, professora. Acho que vocês concordaram, né? Porque ninguém falou nada, só um falou, então acho que vocês estão de acordo. Professora, é que o microfone demorou a ligar. Não tem problema. A gente vai pegar essa parte de cálculo para a próxima aula, e depois do intervalo a gente volta falando do nosso projeto. Já tenho em mãos aí as pesquisas que vocês fizeram, que eu pedi para fazer na aula passada. E quem quiser me mandar por WhatsApp essa primeira parte da aula que eu dei esse exercíciozinho, pode me mandar, tá? Eu vou dar até amanhã, ao meio-dia, para vocês me mandarem isso, tá bom assim? Que aí quem não pôde fazer, vai fazer, né? E aí me manda, tá? E aí amanhã, depois do meio-dia, eu coloco esse material lá para vocês não colarem. Tá bom? Então, eu vou dar um intervalo, 9 horas a gente volta, tá bom, pessoal? Tá bom, professora, até daqui a pouco. Até já.